E aí, pessoal, chegou a hora de falar de negócios, de lembrar as promessas de março. O que nós temos de concreto sobre a relação financeira do Grêmio com o momento, com o futuro e quem de fato pode ser vendido. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Se dentro do campo, com o trabalho de Roger, as coisas começam a se ajeitar, a se acalmar, a melhorar, fora de campo o Grêmio segue tentando buscar soluções para ter um ano tranquilo. Eu trouxe para vocês um conteúdo muito legal sobre o Carlos Amodeu, dando conta de como ele estava trabalhando para tentar compor as coisas. E um dos pontos importantes daquela entrevista foi quando ele falou: o Grêmio talvez tenha que mudar o orçamento no que diz respeito ao custo com o futebol. Por quê? Porque não conseguiu cumprir a ideia original de chegar no dia 1º de março com 7,5 milhões na folha de pagamento. E qual seria o plano? Vender jogadores. E aí a gente tem algumas informações para colocar para vocês, para tentar analisar mais macro, não colocar isso dentro de um assunto, de outro assunto. O que o Grêmio está se desenvolvendo a ponto de conseguir compor e conseguir pagar a folha? Uma das informações que a gente já tem: o Grêmio não vai mais liberar jogadores principais. Vocês lembram que a gente falava sobre a possibilidade de ter que liberar o Diogo Barbosa, sobre a possibilidade de talvez liberar um jogador como o próprio Thiago Santos, como o próprio Kahneman, né, para tentar chegar aos 7,5 milhões. Vocês lembram dessa história? Isso não vai mais acontecer. O Grêmio vai continuar com esse grupo. Outra coisa que não vai acontecer: o Grêmio não conseguiu diferir os salários dos jogadores. Então aquela negociação para tentar diminuir 25% de todo o custo não vai conseguir. O Grêmio está tirando de outros departamentos tudo que pode para botar tudo dentro do futebol e seguir forte nesse trabalho. O Grêmio vai fazer isso e para isso muda o orçamento. Mas aí a gente entra num ponto que é fundamental: vendas de jogadores. Por quê? Porque vai ter que vender mais de 95 milhões. Isso eu trouxe para vocês também naquele conteúdo. Mas hoje a gente tem algumas informações já práticas com relação a essa ação. O Gabriel Chapecó, o goleiro, o Gabriel Grando, recebeu proposta. Tá? Ele recebeu uma proposta do futebol italiano que não superou 2 milhões de euros. E o Grêmio nem conversou. 2 milhões representam aí, a grosso modo, 12 milhões de reais, que vem a ser uma folha e um pouquinho, tá? Nós estamos falando de 10,5 milhões a folha hoje. Ou seja, não resolveria o problema do Grêmio. Não resolveria. Então, esses modelos de negócios que a gente está notando, que já aconteceu com o Fernando Henrique, já aconteceu com o Sarará lá do mundo árabe, e agora acontece com o Chapecó, são negócios que o Grêmio não vai movimentar. Até mesmo essa guerra que está começando a surgir na Europa deve ter movimentações no mercado, porque um dos mercados principais para esse modelo de venda de jogador que vende aí na casa de 5, 6 milhões de euros é também o mercado da Ucrânia e o mercado da Rússia, que termina com essa guerra. Esse mercado fecha. Então, o Grêmio vai ter que ter mais trabalho e mais ação de planejamento para tentar compor isso, tá? Essa é uma nova forma que o Grêmio vai ter que tratar. Por quê? Porque é imediato, não é uma ação que tu vai fazer para colher frutos daqui a 2 anos, 3 anos, 5 anos, não. É esse ano. E esse ano tem uma loucura, é uma janela, que é a janela de meio de ano, que essa agora já foi. Então, em cima dessa realidade aqui, o que a gente pode imaginar dentro do trabalho de construção do Grêmio? Entendeu? São duas vias que a gente tem que ver. Uma via: como é que vai pagar os 10,5 milhões? Como é que vai pagar? Essa é a primeira via. E a segunda: qual é a forma de fomento para tu conseguir sair de 95 milhões de venda e tentar encostar no valor que tu precisa lá na casa de 160, 170 milhões. Como? Hoje, se essas propostas por jogadores como o Chapecó, que é reserva, como o Fernando Henrique, que é reserva, elas estão beirando aí os 2 milhões e meio e não vão se concretizar,
O que a gente pode imaginar? Eu já trouxe para vocês, um dos pontos principais é o olho nos direitos de econômicos que o Grêmio tem, jogadores que já estão lá. Muitos. O Matheus Henrique, o PP, o próprio Everton, o Juan. Pode ser isso. Mas nesse momento não é o que parece, tá? O que parece é que essas vendas vão acontecer com jogadores das categorias de base. Seja das categorias de base, lá meninos lá 17, 18 anos, seja também alguns jovens da transição. Aí sim, por valores mais baixos. Por exemplo, 4 ou 5 vendas de direitos econômicos de alguns dos atletas da base. Vou pegar exemplo aí. A gente está falando do Ajax tentando o Natan. Acho que é por aí o jogo. Porque no grupo principal a gente não está enxergando. A gente não está enxergando. E na base a gente tem. E é preciso dizer que hoje, é um ponto das minhas principais conversas lá, são poucas as propostas que chegam no Grêmio. Nós tínhamos há um tempo atrás muitas sondagens. Essas sondagens não viraram propostas. São poucas as propostas. E quando tu tem isso aqui preocupa a médio prazo. Ou tu revela e aí tu dá visibilidade, que o Grêmio esse ano não vai ter grande visibilidade, salvo se a gente fizer uma super campanha na Copa do Brasil, e aí a gente não pode nem prever isso. O Grêmio não tem essa visibilidade, essa super visibilidade, que historicamente sempre teve, mas nessa temporada não tem. Então as propostas começam a escassear, e aí a gente tem as sondagens aos jovens jogadores, que são jogadores que passaram por seleções de base. Vou pegar um exemplo aí do Pedro Lucas, que ainda tem um pouco de corpo dessa visibilidade no mercado dos olheiros internacionais e que podem gerar negócios importantes para o Grêmio conseguir compor. O fato é, e aí a gente sempre tem que lembrar, que é duro, mas a gente tem que lembrar, a segunda divisão foi um baque e um marco na vida do Grêmio. E o Grêmio vai ter que se readequar. O Grêmio vai partir, portanto, para a manutenção de uma folha de 10 milhões e meio e vai ter que vender seus ativos rapidamente para poder compor isso. Essa é a regra e essa é a informação da hora. Até o momento, nada concreto. O Grêmio não tem nada concreto que tenha algum valor importante para o Grêmio fazer. As propostas que têm surgido são pequenas. E aí é preciso sim confiar em quem está comandando o Grêmio hoje para a gente tentar sair dessa com alguma linha de criatividade, alguma ação que a gente possa compor. Portanto, teremos meses difíceis. Até abril, vamos pagar. Depois de abril, algo tem que acontecer. César, Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.